Você é daquelas pessoas que acredita que fazer discípulos é uma tarefa apenas do pastor, ou do líder, ou do professor de escola bíblica? Ou até mesmo ao encerrar uma classe de discipulado, aquela pessoa está pronta, ou seja, formamos um discípulo de Jesus? Se você respondeu sim a essas duas perguntas, fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque no quadro Teologia da Galera, eu vou falar sobre 5 diferenças entre o discipulado moderno e o discipulado de Jesus. Eu sou Daniel Barcelos e você está no canal Teologia. Teologia. Olá, povo querido que curte teologia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E antes de passarmos para o assunto do vídeo de hoje, eu queria convidar você para se inscrever aqui no canal. São 7 vídeos por semana. Todos os dias, às 21 horas, está saindo vídeo novo aqui no canal. Então não deixa para depois, clica aí em inscrever-se, não esquece de ativar o sininho das notificações, porque você não vai perder nenhum conteúdo novo quando sair. A primeira diferença que eu quero apontar é que o discipulado moderno é feito com pessoas convertidas e o discipulado de Jesus é feito com pessoas interessadas. Os apontamentos que eu vou falar no vídeo de hoje são extraídos do livro Relacionamento Discipulador, do pastor Diogo Carvalho, que eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse em adquirir. E o pastor Diogo, ele aponta como primeira diferença entre o discipulado moderno e o discipulado de Jesus justamente o fato de Jesus buscar discípulos entre as pessoas que tinham interesse em segui-lo. E é bem verdade que em nossas igrejas, muitas vezes, ainda utilizamos uma estratégia que não é compatível com essa estratégia de Jesus. Temos aguardado que a pessoa venha frequentar o culto no domingo, que ela se converta com a pregação do pastor e só então encaminharmos para uma classe de discipulado, que antigamente chamávamos de classe de catecúmenos. Os evangelhos narram a forma como Jesus ia até os seus discípulos, já na intenção de formá-los para que eles pudessem fazer isso futuramente com outras pessoas. Jesus fazia o convite e, havendo interesse daquela pessoa, automaticamente ela deixava tudo e ia seguir a Cristo. E eu não preciso lembrar vocês que temos ali cobrador de impostos, pescadores, pessoas das mais diferentes classes sociais, com crenças e influências distintas. Não fazendo nenhum tipo de acepção de pessoas, Jesus convidava. E as pessoas que tinham interesse de verdade realmente deixavam tudo e o seguiam. Ou seja, Jesus não fazia acepção de pessoas, não havia preconceito em Jesus ao convidar pessoas para segui-lo. E aí cabe uma análise pessoal nossa. Será que temos tido preconceito com determinadas pessoas pela cor, raça, posição social? Porque se houver, isso já é uma barreira enorme para que possamos iniciar uma caminhada de discipulado com alguém. Atualmente, estou fazendo discipulado ou um relacionamento discipulador com pessoas crentes e pessoas não crentes. Pessoas que frequentam o culto na minha igreja no domingo e outras que não. Porque, na verdade, a nossa intenção não pode ser tão somente levarmos alguém para um evento no domingo, mas sim formar um discípulo de Jesus que vai gerar um outro discípulo de Jesus para a glória de Deus. E o mais incrível é que, com o tempo dessa caminhada discipular, o seu discípulo ele vai querer te seguir aonde você for. Se você está todos os domingos cultuando ao Senhor com a grande congregação, é lá que ele vai querer estar também. A segunda diferença é que o discipulado moderno é baseado apenas em uma série de estudos bíblicos, enquanto que o discipulado de Jesus é baseado em um relacionamento. Muito provavelmente você já deve ter participado de algum discipulado neste modelo moderno que estamos apontando aqui. Esse modelo baseado em estudos ou séries de estudos bíblicos não está de todo errado, porque na verdade, num encontro discipular é muito importante que você ensine o seu discípulo sobre as verdades e os princípios bíblicos acerca de Jesus. No entanto, o grande problema aqui é que nós nos reduzimos a isso nos nossos encontros semanais. No discipulado de Jesus, os seus discípulos conheciam muito bem o seu mestre, aquilo que ele fazia, aquilo que ele gostava, quais eram os seus pensamentos, porque justamente o discipulado de Jesus era baseado no relacionamento. E relacionamento duradouro ou forte não é algo que se constrói em algumas semanas. Por isso que é muito importante que o seu discípulo, muito antes de ser aquela pessoa que vai sentar com você para estudar a Bíblia, tem que ser alguém que se relaciona há algum tempo com você. Você precisa conhecer o seu discípulo e o seu discípulo precisa conhecer você. O que o seu discípulo gosta de fazer? Quais são suas preferências? Tudo isso é muito importante para que essa relação se fortaleça cada vez mais. Por isso que o relacionamento discipulador, ele não tem um prazo para terminar. Mesmo que você não se encontre mais semanalmente com o seu discípulo, você o acompanhará durante a sua vida. Vai chorar com ele nos momentos
momentos difíceis, mas também vai vibrar muito com as suas conquistas e as bênçãos de Deus na vida dele. Terceira diferença: o discipulado moderno é desenvolvido em sala de aula e o discipulado de Jesus é desenvolvido pessoalmente e em pequenos grupos. Eu concordo com o fato de que é muito mais fácil e muito mais cômodo, até por questões de praticidade, convidar as pessoas para se reunirem em uma classe de estudos. O que não está errado, porque nós devemos sim fazer isso. Hoje eu sou um pastor batista, na minha igreja nós temos uma classe de estudos bíblicos e eu também cresci frequentando dominicalmente uma escola bíblica. No entanto, paralelo a isso, no discipulado de Jesus, nós somos desafiados a ter encontros pessoais, um a um. Esses encontros pessoais, eles podem ocorrer semanalmente. É muito importante que você combine com seu discípulo um dia, uma hora e um local, para que vocês agendem esse compromisso e façam dele uma prioridade na sua semana. O que vai acontecer é que você vai ter que reajustar a sua agenda. Lembrando ainda que na sua semana com o seu discípulo, você pode convidá-lo para estar com você em um pequeno grupo. E aqui está a minha crítica às igrejas que têm muitas atividades durante a semana. Com muitas atividades durante a semana, essa intensidade de atividades muitas vezes é um empecilho, um obstáculo para que nós possamos desenvolver essas prioridades do relacionamento discipulador de Jesus. Eu quero recomendar que você assista o meu vídeo 5 coisas que todo cristão deve fazer. Eu vou deixar aqui no card para você assistir logo depois que terminar esse vídeo, tá bom? Quarta diferença: o discipulado moderno prepara para o batismo. O discipulado de Jesus prepara para a vida e a multiplicação. É muito importante que nessa caminhada discipular você tenha muito interesse que o seu discípulo prospere em todas as áreas da vida dele. Não somente na área espiritual, mas também na área emocional, na área física, socialmente falando, profissionalmente falando. E que você procure se preparar para que possa dar bons conselhos e ajudá-lo naquilo que é possível mesmo, dentro das suas limitações. Tudo isso porque é interesse do nosso Mestre Jesus que nós preparemos o discípulo para que ele multiplique, para que em algum momento ele também faça a mesma coisa que você está fazendo com ele com uma outra pessoa. E é por essa razão que o pastor Diogo, no seu livro, ele faz um apontamento sobre essa prática do discipulado que muitas igrejas têm desenvolvido até hoje, de ser apenas uma ferramenta de preparação para o batismo. E uma vez essa pessoa batizada, ela entra ali no hall de membros da igreja e muitas vezes acaba não sendo preparada para essa multiplicação de discípulos que Jesus tanto quer que nós façamos. Quinta diferença: o discipulado moderno é responsabilidade do pastor ou discipulador nomeado, e no discipulado de Jesus é responsabilidade de todos os cristãos. Sim, meu irmão, minha irmã, isso é responsabilidade de todos nós. Leia Mateus 28, leia João capítulo 15. Fazer discípulos é missão de todos nós. Inclusive, eu acredito que missão e igreja são 2 palavras que têm o mesmo significado. Ou seja, se você se considera a igreja de Jesus Cristo, você tem que cumprir a missão. Certamente, então, isso não é apenas uma responsabilidade e uma missão do pastor ou de um líder nomeado. Muito se fala hoje em dia sobre a necessidade de encontrarmos um propósito para a nossa vida. E Jesus já deixou muito claro na sua mensagem de que o propósito da nossa vida, a razão da nossa existência, é permanecermos na videira verdadeira e darmos muito fruto. Em outras palavras, sermos multiplicadores de discípulos. Vou deixar também aqui nos cards o outro vídeo que eu fiz sobre 5 passos para você evangelizar ou discipular através do WhatsApp, utilizando o seu celular. Confere lá também. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido muito útil para você. E se realmente foi, eu vou te pedir para você clicar aqui em gostei, para o YouTube saber que esse conteúdo é relevante para alguém. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não perde tempo. Clica em inscrever-se, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo, é vídeo novo todo dia. Ao final eu vou deixar ainda mais 2 outros vídeos para você escolher o melhor para você, porque de teólogo e louco, você já sabe. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.